Renato, primeiro? Perdão. Gostaria de chamar o Renato, ele vai dar um testemunho agora. Saúde do povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar com a igreja, algo que aconteceu há alguns anos atrás. Eu me converti aos 7 anos de idade, então quando eu me converti aos 7 anos de idade eu entendi que eu era o cara que ia fazer a minha família seguir o mesmo caminho que eu decidi, a Deus, Então, Deus compartilhou comigo muito novo, que eu era o coluna da minha casa. Então eu comecei a orar pela minha mãe, pela conversão dela, Minha mãe era casada com outra mulher, As duas juntas, Fui criado pelas duas, A outra eu chamo de tia, Amo ela demais, De vez em quando ela conversa comigo, eu troco ideia com ela. Então, umas duas pessoas que eu amo muito. E um certo dia minha mãe me ligou, muito quebrantada e falando que queria entregar a vida para Jesus. Então, a partir desse dia, as duas se entregaram para Jesus. As duas se entregaram. E Deus me deu uma frase esses dias. Diz assim a frase: a perseverança na oração vai fazer você enxergar o resultado daquilo que você orou no seu particular. Mãe, fica de pé aí, por favor. A mãe está ali. Mãe, por favor. Mais de 15 anos orando pela minha mãe, pela conversão dela. Uma das coisas que Deus falou muito comigo, cara, nunca desista, Depender de passar o tempo, passar anos, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Apenas persevere naquilo que você busca, Que você vai viver essa frase aqui, cara. Você vai ver o resultado. Tá aqui o resultado. Hoje minha mãe teme ao Senhor. Hoje minha mãe vive pro Senhor. Hoje minha mãe é a obreira da casa do Senhor. Então, cara, apenas ore. Você vai ver o resultado. Amém? Estou obrigado. Valeu. Pastor Leandro. Glória a Deus. A gente não precisa nem pregar mais hoje, né? A festa no céu. Não tem preço isso. Uma alma entregue a Cristo. Aleluia. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor fez para nós hoje. Obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar aqui na Tua casa, Senhor. Te louvando, Deus, louvando as Tuas obras. As obras que o Senhor tem feito, adorando o Teu santo nome, a pessoa que o Senhor é. E tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado. Eu quero te pedir, derrama do Teu Espírito sobre esta igreja, derrama da Tua unção sobre nós, para a Tua glória. Aviva a Tua obra neste lugar, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Deus, ilumina nossa mente, ilumina os nossos corações. Deus, para que nós possamos viver uma vida que agrada totalmente ao Senhor. Totalmente dedicados, totalmente guiados pela Tua vontade, Deus, para a glória do Seu nome.
Quero te pedir ainda, Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos no nosso meio. E nos livra, Senhor, de todas as enfermidades, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje, meu nome é Leandro, né? Muita gente nova aí. Pessoas que eu não conheço, alguns eu conheço, outros me conhecem, né? Conhecem mais talvez as minhas filhas que estão ali, Daniela e Raquel, minha esposa Suzana. Estudei aqui em Guarapari em 2006, cheguei no seminário, fiz meu estágio lá em Sinop, no Mato Grosso, ficamos 8 anos ali, ajudando o pastor Jair e a equipe. E em 2017 nós fomos para Belém, no Pará, começar uma escola. Foi um desafio, né? Olhando a galera do jiu-jitsu ali, né? Quando eu fui para Sinop, eu acho que eu era um faixa branca, né? Rapaz, batia para todo lado e pancadaria e mó doideira. Acordava muito cedo, dormia muito tarde e era uma loucura, né? E um dia o pastor Giovanni Cruz esteve lá, eu acho que no último ano antes da gente ir embora, e aí ele falou assim, cara, vocês são muito doidos, né? Formou e saiu, foi fazer estágio fora, e eu falei para ele assim, pastor, foi só coração. Só o coração. Eu queria fazer alguma coisa para Deus. Não que eu não fizesse no seminário, mas eu queria sair e viver aquilo que eu vi aqui. Né? E é interessante, né? Você está aqui e você está preocupado com o almoço que vai ter daqui a pouco? Está preocupado? Não, porque a maioria aqui é aluno. Você está a sua preocupação, eu ouvia que antigamente era um sininho, né? Batiam lá no microfone assim, blim, 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 e aquilo ali era Beethoven aos nossos ouvidos, né? E quando batia aquele sino, eu sabia que era hora de encher a barriga, meu amigo. E quando a gente foi, cara, não tinha sininho, não tinha pastor Larry, não tinha pastor Giovanni. Olhava para o relógio e falei, égua, e agora? E a gente viveu isso, né? Então, acho que a gente era tipo os faixa branca mesmo, sabe? Tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem, e o reino de Deus avançou, e nós fomos ganhando pessoas, e a escola foi tomando forma, e a gente desenvolveu um trabalho ali por 8 anos. E aí chegou o dia de ir para Belém, fomos para Belém, no Pará, trabalhamos 3 anos e meio ali. Foi espetacular, espetacular. Ver Deus fazer as coisas. Eu me lembro que no ano da pandemia, em 2020, quando foi ali maio, mais ou menos, lá em Belém fechou tudo, teve o lockdown, e nós não podíamos sair para venda, o seminário era pequeno, nós éramos 20 e poucas pessoas. E vou ser bem sincero com você, me vieram muitas dúvidas naqueles dias. Dúvidas, tentando entrar no meu coração, o que vai acontecer? Nós dependíamos muito das vendas, nós tínhamos uma despesa praticamente fixa todo mês, de 7 a 8 mil reais, e para 20 e poucas pessoas vendendo bolinho na rua, e aquele ano eu fiquei assim, Deus, será que isso aqui vai acabar? O que vai acontecer? Nós vamos embora, nós vamos retroceder? E fomos buscar Deus. E naquele mês, no meio do lockdown, antes do dia 15 do mês, nós havíamos pago todas as contas do seminário. Aluguel, energia, todas as contas. Não devíamos nada. A despensa estava forrada. Né? Nós tínhamos uma escolinha de futebol, e davam mais ou menos de 20 a 30 meninos lá, jogando futebol, todo domingo. E aí, um deles teve uma ideia, né? Acho que foi a mãe de um dos meninos, falou assim, por que vocês não ajudam eles? Eles não estão podendo sair para vender. Por que vocês não fazem alguma coisa por eles? Eles ajudam tanto vocês. Vocês vão lá, passam o dia lá. E aí um dos meninos saiu de casa em casa pedindo para os meninos da escolinha, né? Ei, cada um podia dar 1 quilo de alimento, para a gente ajudar a galera do seminário.
Mas nós nunca falamos nada para eles, que a gente precisava, ou que nada. E aí um domingo à tarde, logo após o almoço, 1h30 da tarde, bateram na minha porta e falou: pastor, eu tenho um menino aí, ele trouxe uns negócios aí, você pode ir lá dar uma olhada? Eu falei: domingo, cara? O que está acontecendo? Quando eu cheguei lá, tinha um balcão da cozinha cheio de alimentos. Feijão, arroz, açúcar, café. Tinha até um creme de bacuri. A galera do norte, tem alguém aí do norte? Conhece bacuri? Aquilo é só o filé, mano. Aquilo é bom demais. Foi o chá daquela noite, depois do culto, né? O culto à noite foi creme de bacuri, né? Quem conhece cupuaçu é mais conhecido, né? Particularmente, eu acho que o bacuri é mais gostoso, né? É top, né, Wesley? Nossa. E o cara fez uma bandejona de creme de bacuri, foi o pai de um dos meninos que fez para nós. E nós vivemos esse tempo ali, né, em Belém, muito bom, em todos os sentidos. O grupo crescendo espiritualmente, vendo alunos desenvolver. Quando nós mudamos para Manaus, nós fomos em 22 pessoas, né, estamos há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses em Manaus. Né? Chegamos em Manaus, o grupo em Manaus eram 44, mais ou menos. Chegaram mais 22, hoje nós somos 87 pessoas em Manaus. Né? O grupo dobrou de tamanho. Nós não conseguimos construir nada ainda. Né? A gente só foi assim, aqui é uma sala de aula, então divide aqui no meio, vamos fazer 2 quartos. Aqui é outro negocinho aqui, divide também, vamos fazer mais 2 quartos. E a gente foi socando gente lá para dentro. Né? Esse ano nós estamos, né, em 87 pessoas. Hoje, pela manhã, está tendo um café da manhã lá. E tem um pastor que trabalha com indígenas, ele está lá no seminário esse final de semana. Está tendo um evento da Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Manaus, e ele levou uma galera, porque eles estão tentando fazer uma Bíblia em áudio para os índios. E hoje ele está lá no seminário agora pela manhã, estão fazendo um bate-papo com ele, né? Tipo um fórum, que nem foi falado aqui ontem à noite, né? Mas não é um fórum de julgamento, né? Não estão condenando ninguém lá não. Né? Então estão fazendo um bate-papo com a galera lá, os indígenas. Né? Nós temos 7 índios. Né? Manauara é meio índio, né? Assim, né? Mas nós temos 7 índios dentro do seminário. Né? Vieram do meio da aldeia, do meio do mato. São alfabetizados. Todos escrevem bem, letra bonita, tem muito sotaque, né, por causa da língua. Começaram a estudar conosco esse ano. Tem sido assim a nossa turma do primeiro ano, nós temos 7 índios, temos 2 venezuelanas e nós temos acho que uns 5 ou 6 de manauaras, né, um paraense, acho que um matogrossense. Então é uma turma assim diferente. Você vai dar aula e às vezes você fala algo e eu não sei o que significa isso, né? E aí você tem que explicar para eles o significado. E às vezes eles escrevem. E eu falo para eles, eu não sei o que significa isso. Traduz aí para mim, né? Então, principalmente porque esses dias nós tivemos uma prova de memorização e a venezuelana escreveu em espanhol. Né? E eu falei, como que eu vou corrigir esse negócio, né? Então, tem sido assim um tempo muito bom. O pastor Sandro esteve lá no passado. E quando ele foi em Belém, ele teve a oportunidade de ir lá. O dia que ele desceu do aeroporto, assim, que ele saiu do portão de embarque, eu abracei ele e ele falou assim para mim: por que você não foi para Manaus? E eu tomei um susto com ele. Tudo bom, pastor? Como é que você está, né? E depois que ele viu o trabalho lá em Belém, desenvolvendo, na semana que ele estava lá, nós fizemos um batismo. Eu acho que 7 ou 9, né? Batizaram naquele final de semana. Ele viu o trabalho e depois ele ficou assim, não, acho que vocês estão no lugar certo, vocês estão fazendo. No dia que surgiu a parada da gente ir para Manaus, eu liguei para ele. Né? E aí ele falou assim, eu já não sei mais o que falar para você. Né? E quando ele foi em Manaus, ele chegou lá e ele me perguntou, ele falou assim, se você fosse escolher hoje, Belém ou Manaus? E eu falei para ele, Belém. E ele falou assim, tem certeza? Eu falei, sim, eu orei muitos anos por aquele lugar.
Só que o meu alvo não é geográfico. Eu não preciso estar lá para acontecer algo. Eu preciso orar para que algo aconteça. E eu oro, eu compartilho com a galera do seminário. Já falei para eles, né, tem um grupo lá que tem orado, tem se levantado para voltar em Belém e começar uma escola. Eu falei para eles, o dia que alguém for, eu vou junto. E eu vou passar pelo menos 20 dias lá com vocês. Porque eu já conheço. Eu vivi ali, eu sei onde nós podemos alugar uma casa, eu sei onde nós podemos fazer boas vendas. Eu conheço um monte de coisa lá. E eu acredito que isso vai acontecer, né? Então, hoje eu estou em Manaus, muito satisfeito com Deus. Muito satisfeito com o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa e na vida das minhas filhas, né? Minha esposa, ela já teve algumas experiências assim, interessantes, né? Um dia nós estávamos em Belém e a situação financeira assim não estava tão boa. E aí ela falou para Deus assim, Senhor, como que eu vou alimentar esse povo? Como que eu vou sustentar esse pessoal? E Deus falou para ela assim, se é você que tem que fazer, eu acho que você deve se preocupar mesmo. Porque é Deus, amados. É Deus que nos sustenta, né? E agora nossas filhas estão aí, né? No 2º ano do seminário. E a gente tem vivido um tempo um pouco diferente, né? Só eu e minha esposa em casa, né? A gente sente a saudade, mas tem sido muito bom, né? Então, tem sido bom demais, né? Eu sei que elas sentem assim, ô pai, né? Mas a gente tem vivido um tempo muito bom, né? Eu e minha esposa, com Deus, tem sido muito bom, né? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Talvez a maioria aí sabe decor, né? Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a gente fala sobre esses textos que nós ouvimos tanto, lá no seminário a gente tem um banner atrás do púlpito, assim, está lá, né? Mateus 28. E às vezes quando você vai ler, aqui passa no telão, né? Mas lá está escrito atrás da gente também. Sabe, queridos, nós temos que tomar um cuidado para a gente não ficar muito familiarizados com isso. E essas coisas passar batido no nosso dia a dia, ou quando alguém está falando. Esses dias eu tive a oportunidade de ver uma capela ali do pastor Elias, lá da Bahia, e ele usou o texto de Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque senão, como nós vamos nos alimentar dessa fonte? Se nós já estamos cheios, a alma farta, pisa o favo de mel, mas a faminta todo o amargo é doce. E quando nós vamos para a Bíblia, talvez por causa da tecnologia que nós temos hoje, muita gente já não abre mais a Bíblia. Muita gente, é mais fácil abrir talvez um celular, né? Ligar seu celular ou coisas assim. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Eu gosto muito disso aqui, ó. Eu gosto.
Já tentei pregar com o celular, mas não dá não. Às vezes as minhas filhas, pai, isso é do passado, né? Eu não sou do passado, cara. Mas é gosto, não se discute. Gosto de ler o livro. Eu leio muito, sabe, em celular, leio no computador. Tenho tido muita dificuldade com os meus olhos, né? Eu tenho que usar óculos, mas eu não gosto, né? Então as pessoas lá do fundão assim, eu só vejo os vultos, né? Eu sei quem são, né? Mas eu não enxergo tão bem. Para me dirigir eu tenho que estar de óculos, já está lá na minha habilitação, né? Ou a lente, né? Mas eu não gosto e eu prefiro não usar, né? Porque para perto eu enxergo bem, né? Jesus aproximando-se dos seus discípulos. O que isso fala para nós? Fala de um relacionamento próximo, de um relacionamento íntimo. Quantas vezes nós ouvimos sobre buscar a Deus em primeiro lugar? Quantas vezes nós ouvimos que a roda está pronta? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes eu ouvi o pastor Larry falar isso em sala de aula ou em mensagens? A roda está pronta, não precisa ser reinventada, a roda está pronta. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vi coisas, pessoas inventar coisas, mudar o sistema, por achar que ia ficar melhor. E não ficou, pelo contrário, ficou pior. Quando nós chegamos em Manaus, algumas situações que eu vi, né? Pessoas não buscando a Deus de manhã. Pessoas não acordando cedo para buscar a Deus. Na primeira semana que eu estava lá, um rapaz do 3º ano me procurou e falou assim: fazia muito tempo que eu não via uma lâmpada acesa de madrugada. Eu falei, misericórdia. Você sabe por quê? Por causa de trabalho. Pessoas indo trabalhar depois do culto no domingo à noite. Pessoas trabalhando de segunda a segunda, né? E eu me lembro que eu fiz uma reunião com a liderança e falei para eles assim: segunda-feira é folga. Todo mundo vai folgar. Ninguém vai trabalhar. Só quem folga no sábado, produção, coisa assim. Mas os vendedores, a galera, todo mundo vai folgar. E uma pessoa me falou assim: você ficou doido? Se com o dinheiro que entra na segunda a gente não está conseguindo pagar as contas, você acha que tirando um dia de trabalho, você acha que a gente vai conseguir? Eu falei, a gente vai conseguir. Porque a gente não pode negociar princípios. Tem coisas, amados, que elas não podem ser negociadas. A busca a Deus é mais importante do que a gente trabalhar. Hoje de manhã eu estava fazendo um devocional com as minhas filhas e a gente começou a falar sobre oração. E um dia desse eu perguntei na sala do 1º ano, o 1º ano chega e eles começam a ler a Bíblia e parece que eles assim, né? E aí eu falei, todo mundo aqui faz devocional 1 hora por dia, correto? Sim, pastor, nós fazemos 1 hora. Vocês leem a Bíblia de 40 a 45 minutos. Isso. Vocês oram uns 15 minutos. E eu falei para eles assim, vocês acham que a gente vai ganhar o mundo para Jesus orando 15 minutos? E aí quando eu olhei, tinha uma moça falando assim. E quando eu olhei para ela, eu pensei, né? E o salário, ó. Não é orando 15 minutos. Não é buscando a Deus quando dá tempo. Ou se sobrar tempo. Ou quando der. Tem uma mensagem do pastor Larry que eu gosto muito de ouvir. E ele diz assim, nunca vi um homem que ora todos os dias ser um fracasso. E na mensagem ele fala assim, não é quase todos os dias, não é a maioria dos dias,
mas é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você ouviu isso? Você sabe disso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Isso é um princípio imutável. Não pode ser mudado. Nós aprendemos. Tantas pessoas ouvem a mesma coisa. Mas quando chega a hora da prática, muitas pessoas abandonam isso muito rápido. Muito rápido. Semana passada, o pastor Armindo pregou aqui, né? Armindo Yeski. E ele é meu tio. E por um tempo, antes de vir para o seminário, eu fui secretário dele na igreja. E eu andava com ele o dia inteiro. E ele é muito doido, cara. E ele fazia umas coisas assim que eu ficava... Né, às vezes a gente ia fazer um retiro de jovens, alguma coisa, e ele... Vamos lá na empresa de ônibus, ganhar um ônibus para levar os jovens. Eu, vamos lá, pastor. Né? E a gente chegava, cara, e às vezes não importava quem era o atendente, rapaz, moça, não importava quem era. E aí ele chegava e já falava assim: você, um rapaz tão bonito, inteligente, você conhece Jesus? Se você entregar a sua vida para Jesus agora, 3 coisas vão acontecer na sua vida agora. Você se torna filho de Deus, livre da condenação do inferno e recebe a vida eterna agora. E eu ficava assim, rapaz, será que ele pensa que a pessoa vai entregar a vida para Jesus agora? E ele ia falando, posso orar por você agora? E a pessoa, sim. Eu falei, caraca, mas que fácil. E daqui a pouco ia para outro, e a mesma coisa. E aí na quinta-feira ele falava assim, nossa agenda de quinta-feira. Nós vamos para o sítio. Tinha um irmão de uma outra igreja, tinha um sítio, tipo um retirozinho bacana, muito legal lá. E ele falava, vamos para lá. Você pode levar a Bíblia, um caderno e um bom livro. Só. Nós vamos jejuar o dia inteiro. E nós vamos ler a Bíblia. E nós vamos orar. E nós vamos ler. Eu falei, é sério, pastor? É isso aí. Toda quinta-feira a gente ia para lá. Cedo, 7 horas da manhã. E a gente passava o dia todo lá, eu e ele, né? E aí eu ficava assim, caraca, bicho, esse cara é muito doido, né? Mas eu fui aprendendo que aquilo ali é a coisa mais importante. Buscar a Deus. E o resultado que acontecia durante a semana, as coisas que aconteciam nos cultos, as pessoas entregando a vida para Cristo, era o resultado daquela vida de oração. Aquela vida de busca a Deus. Foi o primeiro cara que eu conheci pessoalmente. Foi o primeiro homem que eu conheci pessoalmente. Pastor que buscava a Deus todo dia. Foi o primeiro que eu conheci. Se você chegasse na igreja, 4 horas da manhã, ele estava lá. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Foi o primeiro homem que eu conheci, né? Eu vivi a minha vida muitos anos na igreja, mas eu nunca vi um pastor que buscava a Deus todo dia. Eu não estou dizendo que não tenha, mas eu não conheci pessoalmente, porque dele eu fui muito próximo, né? Então todos os dias ele estava lá, às vezes ele inventava umas coisas, né? Essa semana nós vamos fazer o jejum de Daniel, campanha de Daniel. Eu falei, como é que é isso, pastor? Nós vamos orar da meia-noite até as 3 da manhã, 21 dias. Eu falei, Jesus amado, da meia-noite às 3 da manhã, não pode ser outro horário? E aí nós fomos, primeiro dia, segundo dia, já estava só em espírito, deitado no chão, assim, né? Já tinha sido arrebatado, né? Terceiro dia, no quarto dia, ele, tá bom, não vamos mais fazer essa campanha aí, que esse negócio não está dando certo, né? Porque, rapaz, sério, a gente dormia, cara. Eu dormia. Começava a orar, desmaiava lá, né? Mas ele tinha isso muito forte, sabe? Vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ler a Bíblia. Nós precisamos viver uma vida de santidade.
Se nós queremos ver o reino de Deus avançar, a nossa responsabilidade é buscar Deus. E quando nós abrirmos a boca para falar, quando nós pregarmos, o Espírito de Deus vai usar nossas palavras para tocar os corações. Então eu vivi isso lá, e depois eu cheguei no seminário e conheci os pastores aqui. A roda está pronta. Busca Deus em primeiro lugar. Estabeleça isso. Eu perguntei para as minhas filhas hoje de manhã, o que é um princípio? O que é um princípio? É uma regra estabelecida para guiar a sua vontade. Imagina você, todo dia você tem que atravessar um rio com uma correnteza e tem pedras que você precisa pisar para atravessar. O que acontece se você pisar fora de uma pedra? Você vai cair e vai se arrebentar. É um princípio. Os princípios são estabelecidos para nos guiar, para nós andarmos em cima deles, diariamente. Buscar Deus em primeiro lugar. Deus é número 1, sabe? Esses dias a Raquel me perguntou assim, pai, você tem algum talento? Eu falei, tô lento, viu, minha filha? Você tem algum dom? Eu falei, o dia que você descobrir, você me fala. Sinceramente, cara. Fala para mim. Que talento, que dom. Não tem. Esses dias eu estava descendo a ladeira para ir dar aula. E lá em Manaus também é outra coisa, viu? Misericórdia. Morei no Mato Grosso, tudo reto. Morei em Belém, tudo reto. Cheguei em Manaus, só ladeira. E aí estou descendo a ladeira para ir para a sala de aula. E orando assim, falando com Deus, né? Senhor, nós não somos bons administradores. Nós não somos bons professores. Sinceramente, Senhor, nós não somos bons em nada. Tem tanta gente boa por aí, tanta gente capacitada, cheia de talentos. E na hora assim, me veio assim muito forte no coração. Nisto é glorificado meu nome. Eu falei, realmente, Deus, tem que ser glória para o Senhor mesmo, porque nós somos fracos, cara. Sabe, o seminário, ele te ensina muita coisa. Mas o que faz o reino de Deus avançar não são os nossos talentos, não são as nossas capacidades, não é a força do nosso braço. Nós trabalhamos muito. Agora sim, estou até mais fortinho agora, sabe? Eu falei, Giovanni Cruz e a Ju ficam ali fazendo um monte de coisa para a gente comer. Eu devo ter engordado uns 3 quilos já essa semana e pouco que eu estou aí. Aí chegar em Manaus, voltar a fazer exercício, voltar a cuidar, né? Mas agora eu fico dentro do seminário. Difícil eu sair. Tanto que se você me perguntar assim, como é que é o centro de Manaus? Pai, eu só vou lá com GPS, eu não sei ir lá. Eu quase não saio, dificilmente eu saio assim, mais para resolver coisas, ou vai em cartório, mas eu fico mais ali. E antigamente, nas outras escolas que eu passei, era o batidão, todo dia para a rua, todo dia venda, todo dia faz compra, faz isso, faz aquilo, era muita correria. Só que eu entendo perfeitamente o que Deus tem feito. E eu entendo muito bem a minha responsabilidade de estar ficando. Eu resolvo várias coisas, mas eu preciso orar. Esses dias a galera do pão saiu para venda, e aí estava tendo uma reunião do sabão, e eu fiquei por ali um pouquinho para ver como que eles estavam desenvolvendo e tal, e ouvindo, e aí meu celular tocou. E um rapaz do pão me ligou e falou, pastor, caímos numa blitz aqui e vão levar o carro. O carro está com o documento atrasado. A gente tinha comprado esse carro na mesma semana, eu sabia que estava atrasado. No dia que o carro chegou no seminário, eu paguei todo o documento dele e coloquei os comprovantes tudo dentro do porta-luva. E eu falei, ô Diego,
Os comprovantes estão aí, o documento está pago. É que a gente não transferiu ainda, então eu não consegui imprimir o outro documento, mas olha aí, pega aí o documento, está no porta-luva do carro, pega aí, mostra para o policial que está tudo em dia o carro. E aí ele foi, mostrou, e o policial falou assim para ele, não, o carro vai ser rebocado. E aí ele me ligou de novo, falou, pastor, vão rebocar. Ele mandou a gente tirar tudo dentro do carro, que vai levar o carro. Já está chamando o guincho aqui. E eu falei para ele assim, você falou para ele o que a gente faz? Você falou para ele? Ele falou, não. Eu falei, então volta lá e fala com ele mais uma vez. E aí ele foi falar com o policial, desligou o telefone e eu fui para o meu quarto. E eu falei, Deus, o Senhor inclina o coração do homem como o Senhor quer. Nós não fizemos nada de errado. Se o carro tivesse com documento atrasado, leva, porque nós estamos errados. Mas nós pagamos o mais rápido possível. Nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer para andar certo. Eu não sei se o policial quer dinheiro, eu não sei o que ele quer. Mas eu sei o que eu quero. Que o Senhor faça alguma coisa. E fiquei ali, talvez uns 10 minutos. E de repente ele me ligou de novo e ele falou assim, pastor, estamos indo para o bairro. Ele liberou a gente. E eu falei para eles, glória a Deus. Porque é Deus, cara. Sabe, eu estou falando de uma coisa muito pequena. Muito pequena. Mas a nossa grande responsabilidade é buscar Deus, é andar com Deus. É o que nós aprendemos de mais valoroso. A coisa mais importante. Você chegar diante de Deus e não ter nada. Nada que te segura, nada que te impede, nada que te condene. Mas você chegar, né? O pastor Larry também usava uma expressão, e eu gosto. Chegar com o chapéu na mão. O George Miller, ele dizia que ele nunca saiu de uma audiência com o rei do universo, derrotado. Sabe, nós precisamos, amados, colocar Deus. Deus tem que ser o número 1. Deus tem que ser o número 1 nas nossas vidas. Em tudo aquilo que nós vamos fazer. Sabe, você hoje é aluno ou você é obreiro, você tem um alvo de sair. E o dia que você sair daqui, você vai ver, né? O Neemias compartilhou ontem aqui um pouquinho, bem rápido. Trabalhava, vendia, produzia, corria. É isso aí. É assim. Nós trabalhamos muito. Muito. Todo mundo. Mas Deus ainda tem que ser o número 1. Deus é a coisa mais importante. Sabe, se em algum momento a gente começa a deixar Deus de lado e começamos a confiar na nossa capacidade, na força do nosso braço, na destreza que nós temos, nós vamos cair. A obra de Deus não vai prevalecer, mas ela vai cair. Sabe, nós todos ouvimos a mesma mensagem. A roda está pronta. E você tem exemplos de homens aqui dentro. Né? Você tem visto pessoas que estão fora. Tem exemplos de homens aqui dentro. Que têm andado com Deus. Né? O pastor Job esteve lá em Manaus esses dias. E, rapaz, Job é Job, né? É Job. Né? E eu falei para ele assim, pastor, a hora que eu levantar, eu venho aqui passar um café para a gente. Todo dia quando eu chegava lá, ele já estava lá. Todo dia. Né? Eu não acho que eu acordo tarde, eu acho que eu acordo cedo. E as minhas filhas até, pai, para que tudo isso? Porque é assim. Quer que seja como? E Job está lá, buscando a Deus. O dia que ele esteve lá, nós tínhamos, eu acho, se eu não me engano, 8 ou 9 alunos no primeiro ano. E nós oramos esse ano por 20 alunos. Você fala, pô, 20 só? Era a nossa capacidade. A gente não tinha mais aonde colocar a gente lá. Tem gente na rede, tem gente no, né? Então, tem quarto lá com 9, tem quarto com 8 dos rapazes, né? Tem quarto das moças. As moças quebraram a teoria do pastor Larry. Uma vez eu perguntei na sala de aula, né? Tinha uns quartos aqui de rapazes que era 20, né? E um dia eu levantei a mão na sala e eu falei, pastor,
por que não faz um quarto e coloca 20 moças? Aí ele me olhou assim, ô rapaz, se fizermos isso, teremos homicídio. Né? Ele falou, se nós colocarmos 20 moças num quarto, vai ter homicídio. E eu falei assim, ô misericórdia, né? Eram 6. E lá em Manaus nós temos um quarto que tem 15 moças. Um banheiro. Vou falar uma coisa para você. Elas são crentes. Porque senão nós já teríamos tido homicídio lá também. Então, mas tem 15 moças no quarto, né? Sim, apertou. Quando o Job esteve lá, tinha 8 ou 9 no primeiro ano. E nós orando por 20 alunos. E, tipo assim, teve a conferência, iniciou-se as aulas, e você fica naquela assim, poxa Deus, nós pedimos 20. Por que não chegou aos 20? Nós investimos, nós divulgamos, nós fizemos tudo o que a gente podia fazer. Tudo que a gente podia fazer, tudo que estava ao nosso alcance fazer, nós fizemos. E não chegou aos 20. E aí você começa, tem alguma coisa errada? Tem alguém em pecado aqui? Tem, né? Você já começa a virar detetive. Logo depois da conferência, surgiu a questão dos índios. E foi chegaram os 20 alunos. Rapaz, Deus é fiel, cara. Deus é fiel. Sabe, vão acontecer situações, muitas vezes, para provar o seu coração. Para te provar. Para ver onde você está realmente. Você está disposto a ir até onde? Até onde você está disposto a viver para Deus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe, nós precisamos ter uma convicção daquilo que Deus quer que a gente faça. Eu estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça. Convicção. Antes de eu vir para o seminário, um descrente me falou, né? E eu nunca me esqueci disso. Um descrente me disse assim, no dia que eu estava, era aniversário da Raquel, 1 aninho, e ele falou assim para mim, você tem certeza do que você está fazendo com a sua vida? Você vai tirar as netinhas para longe dos avós. Você vai separar aqui primos. Você está separando tios e sobrinhos. Você está indo para um lugar que a família não vai ir te visitar. Você tem certeza que é isso que você quer? E eu falei, eu tenho, é isso que eu quero. E ele me falou assim, se essa é a sua convicção, o dia que você pensar em desistir, a sua convicção vai te manter lá. Sabe, nós precisamos ter convicção, cara, do que nós estamos fazendo, de como nós estamos fazendo, dedicados para Deus, convictos de que nós estamos fazendo o reino de Deus avançar, que nós estamos vivendo exatamente como Deus quer que a gente viva. A bênção de Deus nas nossas vidas, ela não vai acontecer com o tempo. Não é o tempo que determina uma bênção de Deus sobre nós, ou aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Mas ela acontece quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Quando a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas as bênçãos de Deus começam a acontecer. Deus é bom, sabe? Nós precisamos ter essa convicção do que nós estamos fazendo. Particularmente para mim, né? Esses dias a gente vê, né? Tem pessoas aqui que talvez vão querer trabalhar com igreja, tem pessoas que vão querer trabalhar com clínica de recuperação, né? Nós temos orado lá para desenvolver um projeto com ribeirinhos, nós temos orado por um barco, nós queremos fazer um trabalho com os indígenas. O Amazonas é gigante. Entre ribeirinhos e indígenas tem aproximadamente 3 milhões de pessoas lá. E na capital, em Manaus, tem aproximadamente 3 milhões também. Então é muita gente. E nós temos orado. Mas quando as pessoas me perguntam assim, se você saísse daqui, porque eu oro por alguns lugares, e eu falo para minha esposa assim, né? Não morre não. Se você morrer,
partiu. Se minha esposa me deixar, eu vou sumir no mundo. Para onde eu não sei. Talvez África, talvez América Central. Mas eu vou ser missionário, eu vou ir ajudar alguém, eu vou... Quando eu era mais novo, eu falava assim, se você morrer, eu caso de novo. E ela falava assim, eu não caso, se você morrer, eu não caso. E eu falava para ela, se você morrer, eu caso. Hoje, quando eu olho para trás, né, vai ter um negócio de namoro aí, ó. Abre seu ouvido, hein? Ouve. Você casa errado se você quiser. Vai dar muito trabalho ter um bom casamento. Para mim, deu trabalho. É muito cabeça dura. Né? Aí eu olho assim para ela, já pensou? Eu ter outra esposa, mas a Suzy não fazia assim. Mas a Suzy fazia tal coisa. Eu gosto muito de comer macarrão, na pressão. Com queijo, calabresa, bacon, eu sei que vocês não gostam. É, né? Então a Suzy sabe como eu gosto. A pessoa faz um negócio diferente. E as comparações, e um monte de coisa, cara. E eu penso nisso. Sabe? Eu tive no Pará, que é outro país. Agora estou no Amazonas. Estou no Amazonas, que é outro país. Rapaz, é diferente, cara. Eu me adapto muito fácil. Mas é diferente, é outra cultura. No Pará tivemos muito choque cultural, vocês estudam isso em missões. No Amazonas já foi mais tranquilo. Mas depois de passar por isso aí, rapaz, eu gostaria de ser missionário em outro país. Eu gostaria de viver isso, sabe? Ou ajudar alguém, ou não sei, qualquer coisa. Começar algo, mas a minha tendência, sabe qual é? É começar seminário. A minha parada é... Já me perguntaram, por que você não foi ser pastor de igreja? Por que você não... Porque eu acho que o seminário é mais produtivo, cara. Eu sei que talvez você vai para um país e lá não é isso aqui. É diferente. Mas os princípios, a escola, ensinar, é isso. Se eu fosse para qualquer outro lugar do Brasil, rapaz, eu ia começar um seminário. Você pega um cara aí do sabão, uma equipe do sabão, que produz 10 mil. Eu sei que tem equipe que talvez produz muito mais que isso. Mas vamos colocar uma equipe do sabão que produz 10 mil reais por mês. No ano, 120 mil. Certo? Me fala, aonde na sua vida você girou dentro do reino de Deus 120 mil reais em um ano? Quando que você fez isso na sua vida? Nunca. Você dava seu dízimo e sua oferta. Aonde? Antes, você leu a Bíblia toda. Você leu tanto livro. Você aprendeu sobre administração, sobre psicologia. Aonde? Aonde você teve a oportunidade de influenciar tantas pessoas? Porque talvez você pense assim, não, só o professor que faz discípulo. Quem faz discípulo é pastor Giovanni, pastor Job, né? O Pará, que é professor, o Bill. Você só não faz discípulo se você não quer. Você mora com o aluno. Se você é aluno, você mora com seu colega de quarto. Você tem a oportunidade de influenciar as pessoas, de estar ajudando elas a crescerem, de desenvolver. Todo tempo. Todo tempo. Você quer um negócio melhor que isso? Motivando pessoas para ir até os confins da terra. Jesus veio fazer isso, cara. Jesus andou 3 anos com os caras para fazer deles discípulos, para eles fazerem discípulos e discípulos e discípulos. Sabe, nós temos aprendido, ouvido. Quantas vezes você já ouviu sobre disciplina? Sobre cuidar da sua alimentação, sobre fazer exercício físico. Os princípios, cara. Eu quero viver
até os 80. Até 80 anos. É o meu plano. Passei um pouquinho da metade. Mas eu tenho que ser produtivo para fazer alguma coisa. Sabe, eu tenho que estar muito focado para fazer o que eu quero fazer. E chegar diante de Deus um dia e falar assim, tudo que o Senhor colocou na minha mão, eu fiz. Tudo aquilo que o Senhor colocou para mim fazer, eu fiz. Né? Minhas filhas saíram de casa, mas a responsabilidade não acabou, não. Você sabe a impressão que eu tenho? Agora elas saem de casa. Parece que eu tenho que orar mais ainda, cara. Estão dentro de um seminário, mas elas vão tomar ainda a segunda decisão mais importante da vida. E eu preciso orar por isso. E não é pouco. Porque já pensou? Casar errado? Ouviram tanto, aprenderam tanto. Viram. Viveram. Elas viveram. O tempo todo com a gente ali. Muitas vezes não entendendo. Muitas vezes sendo privadas de coisas, de amigos, de colegas, de parentes, de coisas que elas gostavam. Sendo tratadas para fazer algo para Deus. Aí vai, se deixa levar por um sentimento e casa errado. Eu tenho uma responsabilidade muito grande ainda com elas. Eu sou o pai. Esses tempos atrás eu estava lendo um livro e o nome do livro, né? Sua Filha em Casamento. Aí eu ficava postando, a gente tem um grupinho da família, eu ficava postando uns negocinhos lá, né? Pai, você está querendo que a gente casa? Eu falei, não, pelo contrário. Né? Mas eu estou jogando luz para vocês, né? Um livro muito bacana, cara, muito top mesmo, né? O livro fala sobre, até nessa questão do namoro, né? O livro ele vem mostrando sobre essa questão de que hoje as moças, elas têm assumido uma responsabilidade tão grande na sexualidade que não é delas. Porque quando um rapaz vai namorar uma moça, tô falando lá fora, o cara fica botando pressão para ter uma relação sexual, e é pressão, 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 e o cara fica tentando ultrapassar limites, e toda a responsabilidade de dizer não é da moça. É dela. Ela tem a obrigação de dizer não, 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 e está segurando. E o cara está indo para cima dela. Mas o grande responsável é o pai. E o pai tem que estar tão próximo no relacionamento que a filha busca essa proteção nele. E ele cobre ela, para que ela não sofra essa pressão. Né? Então, assim, um livro muito bacana, eu li esse livro. Achei muito legal. Depois ele vai falando sobre o cortejo, como deve ser, né? Essas coisas que você aprende aqui, né? Liga pro pai dela, né? Quem vai namorar, liga pro pai da moça, vai pedir ela em namoro, vai ouvir um não, né? Vai falar com o pastor, vai. Então um livro muito bacana mesmo. Achei, eu li ele, né? Eu dou aula de vida familiar no seminário também, então a gente acaba aconselhando muitas pessoas. E eu tenho 2 filhas, né? Uma grande responsabilidade ainda, né? Encaminhar elas para o casamento. Amados, para a gente encerrar, deixa eu só... Nossa grande responsabilidade, Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o número 1 nas nossas vidas. Em tudo que nós vamos fazer. Orai sem cessar. Busca a Deus a todo tempo. Segunda coisa, convicção. Tenha convicção de que você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. Você está vivendo para Deus, no centro da vontade dEle. Convicto, né? Vão chegar situações difíceis, vão chegar situações boas, mas você é convicto de que você está vivendo e fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. Né? As tempestades vão chegar e elas vão passar, né? E nós vamos nos permanecer em pé. Nós precisamos viver os princípios
do reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar? Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã. E eu quero pedir que o Senhor venha derramar teu Espírito sobre nós. E nos ajuda, Deus, a manter esses princípios vivos, né? Ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor. O Senhor sempre ser o número 1 nas nossas vidas. A pessoa mais importante, a pessoa mais preciosa para nós. O nosso relacionamento contigo, Deus. E nos ajuda, Deus, a entender que toda autoridade está no Senhor. Para que nós tenhamos essa convicção, Deus, para avançar teu reino, para fazer discípulos de Cristo nessa terra, Deus. Nós queremos chegar até os confins da terra, Deus. Nós queremos ganhar o mundo para Ti, nós Te amamos, Senhor. Nós queremos dedicar toda a nossa vida para Ti. Nos abençoa, nos ajuda. Derrama teu Espírito sobre nós. Nós precisamos de Ti, sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus, abençoa o restante do nosso dia. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe.